É isso, gente. Desde ontem estamos tendo alguns erros técnicos sobre. Ontem aconteceu, Mercúrio estava terrível, o Trickster visitou a gente. Vamos, gente. Tá bom. Opa, elas não estão te ouvindo. A Isa e a Laisla falaram aqui. Ih, então pera. Só a. Não tá indo a voz da Pamela. Eu ajustei aqui, será que agora tá indo? Vamos ver. Eu ajustei aqui, será que agora. Sim, agora sim, agora foi. Ai, Pronto. gente, nossa senhora. Acho que agora a gente consegue começar. Eu vou falar tudo de novo. Essa imersão a gente criou realmente com muito carinho. Vocês vão ver que a gente pensou muito nela. E se vocês quiserem deixar perguntas, vão deixando no chat. O chat do Instagram demora um pouquinho pra gente ver. O chat do YouTube é um pouquinho mais rápido. Mas vocês podem mandar aí de onde vocês estiverem. E vocês podem ir comentando também. Não necessariamente perguntas, mas comentários. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente pensou em falar um pouco da nossa experiência, né? Porque afinal, nós criamos a imersão, então nada mais justo do que a gente falar da nossa experiência como psicólogas junguianas, estudantes e enfim. Então, eu até comentei no curso de ontem que quando eu me especializei em Jung, eu queria enfiar a teoria em tudo. Pra mim é isso, eu preciso ver essa sombra, eu preciso ver essa persona. E, gente, não é sobre isso. Definitivamente não é sobre isso. Eu me considero muito privilegiada porque eu tive Jung na faculdade, eu tive mais de um ano de Jung na faculdade. E isso é muito difícil, né? Tem bastante estudante aí, vocês sabem que é complicado. Eu tive estágio supervisionado, a minha orientadora do TCC foi uma junguiana e meu TCC também foi junguiano, tudo junguiano. Então, no geral, eu tive uma experiência muito boa em relação a conhecer Jung. Eu conheci Jung. Então, o meu problema foi depois que eu me formei, que eu acho que é o grande problema de todo mundo que está aqui. Por quê? Porque eu trabalhei com aba também. E era tão fácil, gente. A parte ruim é porque, né, você não sabe o que esperar de uma criança com TEA. Mas a parte boa é que você tem o que fazer. Tem um negócio ali escrito que é isso, faça isso, isso, isso e isso. Só tô vendo Jung de fato na minha pós, graças ao núcleo. Então,
é muito mais fácil. Acho que a gente escolheu uma linha teórica para seguir que não facilita para gente, né? O Jung, ele não tem esse manual, ninguém dá esse manual para gente. O máximo que a gente consegue são exemplos, né? Nem o Jung não traz muito, não, exemplo de clínica. A gente consegue outros exemplos aí, mas de fato, outras abordagens oferecem muito mais no sentido de uma cartilha de como fazer, o que fazer, em que momento fazer. Então, essa foi minha maior dificuldade. Eu não sabia o que fazer com um sonho. Eu sabia que tinha que ampliar. E daí? Não sabia. Né? Por muito tempo, assim, eu não fazia a mínima ideia de que eu precisava ter um cuidado para tocar no complexo de alguém, um cuidado para tocar no ego de alguém, porque, pelo menos na minha especialização, isso não foi algo que me falaram. Tipo, ó, quando você for atender, analisa esse ego primeiro. Você pode desestabilizar uma pessoa. Ninguém me falou isso. Então, eu só fui, né? Eu não tenho um jeitinho muito delicadinho, então provavelmente eu desestabilizei muitos egos por aí. E isso não é positivo, né? Porque a gente precisa aprender esse tipo de coisa, é muito importante. A abordagem que a gente segue, ela é muito delicada e ela nos afeta também, é um ponto que a gente também vai tocar. Mas, no geral, essa foi a minha experiência. Meninas? Bom, boa noite, gente. Sou a Aline, né? Para quem não me conhece ainda. Eu também me considero privilegiada, porque eu estudo Jung desde o segundo ano de faculdade. Então, eu estudo Jung desde 2010, 2011, mais ou menos. Justamente porque eu tive uma professora, né, que eu me identifiquei muito com ela. E eu comecei os estudos ali por fora, depois eu também fiz o estágio supervisionado em clínica na abordagem junguiana e fiz também o meu TCC na abordagem junguiana. Então, e logo depois que eu terminei a faculdade, eu entrei na especialização também. Porém, uma das coisas que é bem interessante, né, é que no estágio supervisionado, que era o atendimento clínico, eu atendi mais crianças do que adultos, né? Então, se eu não me engano, eu atendi 2 adultos e depois foram 5 crianças ali naquele 1 ano, né? E olha que interessante, né? Porque a psicologia junguiana infantil é pouco falada, né? A gente fala pouco, por exemplo, sobre quais técnicas usar ali e tudo mais, mas eu adentrei, né, nesse campo. Então, também, né, como eu disse, me sinto aí privilegiada por estar sempre submersa nesse universo. Porém, uma das coisas que eu falava ali nos atendimentos, não com crianças, agora com adultos, era que eu não daria certo na clínica. Porque na faculdade a gente aprende muita coisa que está dentro ali daquele sistema fechado do que é ser um psicólogo. E o psicólogo junguiano, ele é bem diferente disso, né? Então, aquilo de você não poder reagir, de você não poder dar risada, de você não poder se envolver com a pessoa, não fazia sentido nenhum para mim, porque eu sou afeto puro, né? Relação pura. Então, eu sempre pensava que não iria dar certo. E aí, conversando, né, com a professora, ela falou: você está no lugar certo, porque a psicologia junguiana é sobre isso, é sobre relação, né? Tanto que a maior parte dos meus estudos aí no começo foi sobre transferência e contra-transferência, né? Estudei muito essa temática, trabalho muito nessa base também, justamente porque essa relação é muito importante, né? Só que também vem aquilo da insegurança. Tá, mas e como que eu aplico essa teoria aqui na prática, né? E aí, uma coisa também que não aprendemos na faculdade, não aprendemos na especialização, né? Porque na especialização, pelo menos na que eu fiz, a gente aprende a ler Jung, a gente aprende a obra do Jung. Porém, como a Pã falou, o Jung não era nada didático, traz pouquíssimos exemplos quando traz, e é só passado por cima, né? Então, a gente não sabe, a gente não tem documentação material sobre as intervenções do Jung. Como que ele intervia naquele exemplo que ele traz ali? Porque ele traz o exemplo e ele descreve, só que ele não explica como ele intervia, né? Então, a gente, de fato, não sabe o que ele fazia
com esse paciente, né? Então, talvez essa seja uma das maiores inseguranças aí de quem está começando ou não, de quem está vivenciando a clínica também, né? Porque a gente sempre passa por esses apertos, assim. Eu acho que trazendo um pouquinho da minha, não sei se posso dizer que foi uma experiência positiva, porque eu não tive Jung de fato na faculdade, foi zero, nulo. O que eu tive foi a possibilidade de fazer ali o meu relatório final em estágio supervisionado na abordagem junguiana por um professor que era da fenomenologia, então, assim, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Eu não sei nem se eu fiz certo, porque eu não tive um feedback. Então, todo o meu assim, processo com a abordagem junguiana foi lendo sozinha por conta própria, porque eu também não achei pessoas na minha sala que gostassem, assim, da abordagem. E o meu primeiro livro, eu estava até olhando aqui quando a Pam começou a falar, que foi Fundamentos da Psicologia Analítica. E eu achava fantástico, mas quem já leu sabe que é muito confuso para quem está tentando ler pela primeira vez. Então eu achava lindo, tipo, nossa, que legal, mas ao mesmo tempo eu falava assim, gente, com quem que eu converso? Com quem que eu falo? Será que tá fazendo. Será que tem uma coerência? Porque o Jung ele é meio confuso, que nem a Aline trouxe agora. Ele traz as coisas e eu não sei vocês, eu acho tudo muito lindo e eu fico tipo assim, mas peraí, é isso mesmo? Então, me gerava uma grande insegurança. Então, quando eu saí da faculdade, eu não tinha uma base, eu tinha o que eu estudava, mas ainda assim, muito, muito, muito insegura. Então, eu fui para TCC, depois eu migrei para psicanálise, e eu fui indo até decidir entrar numa supervisão junguiana, mesmo não tendo uma especialização. E eu converso que isso foi a melhor escolha que eu poderia ter, porque aí sim eu tive uma vivência do que era na prática, de como que eu poderia entender, de como eu poderia também estudar tudo isso. Mas eu acho que ser psicóloga junguiana é sempre estar com uma insegurança, porque são tantos conteúdos que a gente estuda, são tantos temas que na hora ali é o que a Pam falou, você quer, sei lá, nossa, isso é uma sombra da minha paciente, às vezes não tem nada a ver, e não é sobre isso, às vezes é você estar só presente, e aí depois você vai refletir sobre o contexto, a conceitualização teórica, e eu acho que essa foi um pouquinho assim da minha vivência, depois eu vim fazer uma especialização, e etc., me aprofundar um pouco mais, tive a oportunidade, mas eu acho que conciliar esses dois é algo que, se vocês também viveram a minha experiência de não ter uma bagagem na faculdade, a gente sai muito perdido. E a gente vai viver muito perdido por algum tempo e se permitir estar meio que perdido nesse processo, vai fazer algumas cagadas até a gente aprender. Mas o importante, eu acho que é o objetivo da nossa imersão, é não estar solitário, porque na minha vivência foi muito solitário. Ser psicóloga junguiana, até o núcleo, eu diria, até o início do núcleo, era muito sozinha. Não tinham pessoas, não tinham muito diálogo, era tudo muito fechado. Então, eu acho que esse está sendo o nosso pontapé de construir essa comunidade e, de alguma forma, colocar um pouco em prática tudo, entender um pouco na nossa vivência pessoal. Acho que dando um spoiler, não sei se a gente já podia falar, mas é uma coisa que vai ser muito pessoal, viu, gente? Não só para a prática profissional, mas para a prática pessoal da nossa, de como a gente se desenvolve. Eu acho que é isso, assim, um pouquinho da minha relação, assim, com ser psicóloga junguiana. Tá em construção. E eu acho que sempre vai ser uma construção pro resto aí da minha vivência. Pode passar. E só completando a fala da Mari, eu recebo muitas mensagens de psicólogas que falam que realmente o núcleo proporcionou algo que elas nunca tiveram. E eu fico muito feliz, gente, porque realmente eu vejo muito por aí, muita gente falando, nossa,
psicologia é uma profissão muito solitária. É muito difícil, tá sempre sozinha. E não precisa ser assim, né? Eu acho que dentro do núcleo a gente se achou. E que bom. Bom, aqui a gente fala um pouco desse ponto de virada, né? Que transforma uma psicóloga cheia de dúvidas em uma terapeuta da alma, o que é muito difícil. Mas não é só sobre teoria, né? A clínica, é por isso que a Mari trouxe isso, e eu acho que a gente tem que falar que vai ser algo muito pessoal, porque a clínica junguiana é muito pessoal. Não é só sobre o outro, é também sobre o outro, né? Então, eu acho que esse ponto de virada é quando você entende que a sua clínica é você, sabe? É aquele negócio de a sua ferramenta de trabalho é você. Então, pra gente é esse ponto de virada, né? E a gente pretende com essa imersão virar essa chavinha aí em vocês também. Pode passar, Mari. Agora vamos lá. Vou explicar um pouquinho de como é que nasceu a imersão. Foi uma sincronicidade da vida. Um dia eu falei pra Aline, queria tanto fazer um negócio aí, pensei nisso. Ela falou, nossa, eu também. Me manda aí o seu, vou mandar o meu. A gente, é muito louco, porque a gente escreveu as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, aí que a gente começou a pensar na imersão. Ela ainda não tinha tomado forma, a gente não tinha a mínima ideia de como é que a gente ia trazer esse tipo de experiência. E é por isso que eu falo para vocês que não só foi pensada com muito carinho, mas foi pensada com muito cuidado. E isso é o principal, porque a gente não ia estar vendendo peixe dessa forma aqui se o negócio não fosse muito, muito, muito bem cuidado e muito bem elaborado. Então, gente, não é um curso. Não é um curso, tá? A imersão, ela vai de uma aula. Então, vocês terão uma aula no primeiro momento. Depois, a gente vai para outros lugares, que vocês vão descobrir quando a gente for falando mais para frente. Mas a aula é uma parte do negócio. É um recorte do que a gente vai entregar. E a gente quer mesmo que vocês sintam que vocês estão nessa travessia, que vocês realmente estão caminhando e atravessando muitas tarefas, né? Muitos trabalhos de psique. E no fim das contas é isso, a psique ela se torna uma deusa. Ela é um símbolo de muita... Ela é símbolo de alma mesmo, né? Porque é isso, ela é uma heroína. A jornada dela é uma jornada da heroína. Então, criada por psicólogas junguianas que passaram pelas mesmas dúvidas que você e atravessaram. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Por todos esses motivos que a gente citou agora. Pode passar. Bom, então, a gente até trouxe aqui uma frase do Jung. O encontro de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas diferentes. No caso de se dar uma reação, ambas se transformam. Essa frase é muito famosa dele, né? Porque para o Jung, o encontro analítico, né? Esse lugar, essa relação terapêutica, ela é como se fosse um laboratório vivo, onde nem psicólogo, nem paciente vai sair ileso do processo, né? Então, assim, os dois vão se transformar. A gente aprende muito com os nossos pacientes, com a história dos nossos pacientes, né? Então, na alquimia, né, quando a gente fala do processo alquímico, nenhuma substância que entra em contato com outra, ela fica igual. Ela sempre se transforma, né? Então, assim também é a nossa alma dentro desse campo analítico, né? E
a gente, então, né, cria essa imersão para guiar você mesmo por esse caminho de transformação. Então, assim, o início da clínica, ele vai trazer um estado, até usando aqui a metáfora alquímica, da Nigredo, né, gente? Aquele estado de reina o caos, confusão, medo, angústia, insegurança, aquela máxima, né? Nossa, será que eu vou dar conta? Né? Acho que todo mundo já passou por isso, recebe um paciente com uma demanda, será que eu vou dar conta, né, de realmente acolher, de entender esse paciente e tudo mais, né? Então, aqui também a gente precisa entender que a nossa alma, ela já está começando esse processo também, junto com essa pessoa, né? Então, assim, é muito comum, nesses momentos de angústia, que a gente tente encontrar a técnica certa, o momento certo de falar, o momento certo de reagir, o momento certo de intervir, só que não é isso que a alma quer, né? A alma, ela busca presença, ela busca um ritmo próprio e uma relação. Né? Então, uma clínica viva, que é a clínica junguiana, né? Uma coisa que a gente fala sobre a clínica junguiana é que ela é uma clínica viva, né? Ela exige aí, tem as exigências, né? Que o psicólogo ou analista, enfim, ele esteja disposto mesmo para se transformar, né? Então, isso significa abrir-se ao inesperado, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E abrir mão dessa certeza, sair desse controle egóico, é um desafio muito grande. E se a gente tem muita insegurança, a gente não vai conseguir. A gente vai ficar buscando que livro que eu vou ler, o que eu vou estudar, como que eu vou fazer isso, como que eu vou falar isso para essa pessoa, será que eu tenho que falar isso ou não, né? Então, assim, a gente precisa entender essa questão de uma clínica viva para que, de fato, a gente consiga assimilar as coisas e a gente consiga enraizar as coisas, né? Porque a nossa clínica, ela precisa de um solo, né? A gente precisa estar aterradas, né? A gente precisa estar ali nesse lugar de confiança, né? A gente precisa confiar na escuta, a gente precisa confiar no vínculo, a gente precisa confiar na troca, né? Então, assim, a gente precisa sustentar também essa clínica viva, né? E, de certa forma, gente, a teoria, ela entra aqui como um mapa, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar, que vai nos guiar aí em determinados pontos, mas o verdadeiro trabalho, né, o verdadeiro processo se dá muito na relação, né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, a teoria junguiana, ela é viva, ela não é rígida, né? Então, assim, fale para o junguiano que você usou uma teoria no momento da análise e ele vai erguer o cabelo, porque não, né? Porque ali a gente fala muito sobre essa relação. A teoria, ela ajuda a gente a estudar o caso depois, a clarear as ideias, a entender de fato, né, para onde que a gente vai caminhar aí com esse paciente, mas no momento mesmo ali do encontro analítico, o que vai valer mesmo de fato é o que eu sou e o que esse paciente é para mim, né? O que eu sou para ele e o que ele é para mim, né? E aí, gente, a imersão, com todos esses encontros do que a gente foi conversando e estruturando, a gente pensou muito no mito da Psique de Eros, e ela foi baseada, basicamente, nesse mito. A gente gostaria de ter trabalhado esse mito, e aí a gente teve um estralo. Por quê? Tem um momento ali meio que crucial, que é a Psique não pode ver o Eros, e aí eles têm aquele pacto de que ela não pode olhar para ele. Só que o desejo de ver da presença é tão grande nela que ela acende ali aquela lamparina e quebra aquele pacto. E naquele instante ela vê ele, mas ela também perde ele. E aí o que a simbologia, eu diria assim, que a gente trouxe para essa imersão é que muitas vezes na clínica a gente faz o mesmo. A gente tenta controlar a nossa imagem, dar forma a uma coisa que está muito invisível, que está muito na nossa idealização, o que é ser uma boa terapeuta, uma boa psicóloga, a postura que a gente tem que ter, mostrar competência, ter que saber conciliar a teoria com a prática naquele momento, naquela hora, dentro da sessão.
Então, a gente tem esse desejo de controlar e a gente corre o risco de perder o contato com o mistério, exatamente com o que a Aline disse agora, que foi maravilhoso, de abrir-se para o inesperado, de viver o encontro como uma alma viva e aberta para aquilo que vai ser desvelado, né, em cada encontro, em cada sessão. E aí, como o mito vai seguindo, cada tarefa representa uma capacidade que a psique precisa desenvolver nela, e aí é separar sementes, pegar a lã dourada, buscar água ali no mundo inferior, e aí a gente vai trazendo isso como pequenos estágios daquilo que a gente passa dentro da nossa vivência da clínica, e que a gente vai trazer agora para vocês o que cada encontro, que vai ser simbolizado por cada tarefa, a gente vai vivenciar, gente. Pegam muito isso, uma vivência de cada uma dessas tarefas, como a psique, e trabalhando passo a passo, entrando em contato, desbravando os nossos mundos. E aí vamos lá, que senão eu fico muito empolgada. Então, vamos lá. Nosso primeiro encontro, dia 17/7, chama O Momento da Revelação. E é exatamente nesse momento que a Mari trouxe que existe a curiosidade, né, de psique, essa coisa, assim. E é muito engraçado, porque se a gente for pensar na psicologia junguiana, o que fez com que ela buscasse Eros foi o próprio Eros de dentro dela. Essa força de eu não consigo, eu preciso externalizar isso, preciso ver isso de alguma forma. E o que a gente vai trabalhar neste encontro? A gente pensou que quando você sai da faculdade, você tem, pelo menos eu tinha uma ideia completamente torta do que era ser psicólogo, né? Todos os meus professores foram pessoas mais velhas, então tinha todo esse monte de regra, né? Ai, não se expresse, não tatue, não tenha cabelo colorido, e assim vai, né? Você não pode, parece que você não pode existir. É isso, né? É esse Eros que você não tem acesso a ele. E a gente associou justamente com essa busca de identidade, né? Quem é isso aqui? Cadê esse Eros dentro de você que quer ser para além do que você acha que você tem que ser? E a gente fez essa associação, justamente porque a identidade profissional, como a gente está falando o tempo todo, é muito ser um robozinho, a Iana falou. Exatamente, né? E tem gente que acredita nisso até hoje. Mas a identidade profissional, vocês estão vendo e vocês vão ver mais ao longo aí do processo, que ela é uma das coisas mais importantes que você tem. Então, se você não desenvolve a sua identidade, se você não vai para além aí, a Aline vai trazer dessa persona, enfim, é muito difícil você trabalhar nessa clínica do afeto. E se você não trabalha na clínica do afeto, você... É o que o Jung falava, ele não é junguiano, né? Graças a Deus ele não é junguiano. Você não é junguiana. E é muito interessante, né, gente? Porque quando a gente pensa sobre identidade, dentro do viés junguiano, a identidade, ela não é um ponto fixo, né? Ela é uma oscilação, vamos dizer assim, entre a nossa essência e a adaptação, né, ao mundo. Então, assim, aquilo que eu sou em essência, aquilo que faz com que eu me diferencie de todo mundo, ou seja, se a gente for colocar aqui em teoria, o meu self, né, a minha autenticidade, e também é aquilo que eu preciso ser no mundo, né, que seria, então, a minha persona, né, quando a gente tem uma persona muito rígida, tem um desgaste também, a gente fica tentando caber em lugares que não necessariamente a gente caberia. Quando também ela é muito fluida, ela não é enraizada, ela acaba não servindo aí também a nossa alma, porque querendo ou não, a persona ela também é muito importante, gente.
né? Então, assim, às vezes a gente fala persona é uma máscara, parece que é uma coisa falsa. Não, ela é um instrumento de adaptação ao mundo, né? É algo extremamente importante. Então, aqui, o nosso convite, ele vai ser para ir muito além de currículo, técnica, método, né? A gente vai olhar para qual é a nossa história, né? Qual história que moldou a forma que a gente escuta as coisas, né? Quais foram as nossas dores que abriram espaço para acolher a dor do outro ali, né? Então, quais são os mitos pessoais que vão trilhando aí a nossa jornada, né? Qual é o nosso mito pessoal, né? Então, assim, tudo isso a gente vai explorar a fundo nessa imersão, né? Então, como a gente falou lá no começo, não é uma aula, um curso, não, gente, vai ser um processo bem profundo, né? Vai ser realmente um processo transformador, né? Essa é a nossa intenção. E aí, reforçando, e aí, sendo até repetitiva, essa imersão ela vai vir carregada de atividades que seriam basicamente a base de tudo que a gente vai complementar após cada encontro. E aí, nesse primeiro encontro, eu até peguei aqui um trechinho de algo que a gente elaborou, não para soltar tudo, eu juro, mas quem é a terapeuta que existe dentro de cada uma de vocês? Quem é essa psicóloga que é sustentada aí dentro? E se ela pudesse dizer algo, o que ela diria? O que ela é? Como que ela performa aí em cada encontro, em cada sessão? Então, nesse primeiro encontro, a gente vai finalizar, depois de refletir muito sobre essa identidade profissional, é entrar em contato com essa identidade profissional, como que ela foi construída, como ela foi idealizada, ou como ela foi já desmanchada, porque em algum momento eu acredito que houve uma quebra das idealizações que a gente tem quando estamos na faculdade, com aquilo que quando a gente sai da faculdade. Então, a gente vai entrar nesse mundo clínico e entender essa vivência que é real e o que ela está despertando em cada uma de nós ali. E aí nós chegamos no segundo encontro, que vai ser dia 24. Eu não falei lá no começo, mas vai ser às quintas-feiras, tá? 6 quintas-feiras, a partir das 8. O segundo encontro é um encontro que me toca. Porque eu não sou boa em separar os grãos. E eu tenho certeza que tem alguém aqui que também tem dificuldade em separar os grãos. Então, a Afrodite, ela manda a Psique separar. Gente, eu acho que a gente não contextualizou. Não sei se todo mundo conhece o mito, né? É um mito romano, na verdade. E a Psique... Afrodite manda Eros matar Psique. Eros se apaixona, não consegue matá-la, se relaciona com ela, mas ela não pode vê-lo. Aí ela vai em busca, vê, descobre, só que ela não pode. Enfim, isso se desenrola até que chega em Vênus. E Vênus, ela né, a Afrodite, ela é complicada. Ela não queria que a Psique vivesse. Por quê? Porque a Psique era mais bonita que ela. Olha só. Então, e porque ela também ia tomar o filhinho da mamãe, né, que é Eros. E aí ela propõe todos esses trabalhos dela, ela fala, se você conseguir fazer tudo que eu tô te mandando, tudo que eu tô mandando você fazer, aí sim você pode ficar com meu filho. E ela tinha certeza que ela não ia conseguir. Então, a primeira tarefa, que aquela lá ainda não é uma tarefa, a primeira tarefa é a tarefa que ela manda Psique separar um monte de grão. E aí são vários grãos diferentes, milhares mesmo. E a Psique sempre tem ajuda, né? Acho que foi a Mari que falou. Então, existem ali as formiguinhas que vão ajudando a Psique a separar esses grãos. E a gente colocou até num post que a gente fez que a gente gostaria de ser essas formiguinhas para vocês. Porque às vezes a gente precisa, né? A gente precisa muito, na verdade,
dessa ajuda, né? A clínica da alma também pede estrutura, né? Então, quando a gente estuda Jung, parece que, vida louca. Não precisa de documento, nada. A análise é isso aí. Gente, é tão importante. Até porque a gente segue um código de ética, né? Que também é algo que a gente vai conversar nos encontros. Então, a nossa clínica, ela não é só atendimento. Não é só você fazer supervisão, não é só você estudar. Ela precisa de organização, porque senão ela não acontece. Então, tudo isso que a gente não aprendeu na faculdade é o que a gente vai trazer nesse encontro. Prontuário, como é que é prontuário? Eu vejo muita gente perguntando de prontuário junguiano. Será que existe um prontuário junguiano? A gente fez um drive com todos esses documentos, modelos, vocês vão ter acesso a todos esses documentos para vocês pegarem e usarem. Então a gente vai pensar em toda essa organização da clínica, que é muito necessária. E é interessante, né, gente, pensar nisso, porque a gente está falando muito de uma clínica de alma, alma, mas a alma, ela precisa do corpo para ela se manifestar, né? A mesma coisa acontece com a clínica. A clínica, ela precisa de uma estrutura concreta para que ela exista, né? Sem forma, todo o conteúdo se perde, né? Então, assim, se a gente não tem chão, não tem como a gente atravessar as coisas. Então, aqui a gente vai trazer uma base concreta para essa clínica viva. Então, a gente vai falar, igual a Pá falou, imposto, documento, contrato, agenda. Isso aqui é muito importante, como você organiza a sua agenda, fluxo de caixa, investimentos, né, organização. Ou seja, a gente vai trazer tudo isso que dá uma certa estrutura, né, para que essa clínica possa funcionar, né? A gente precisa de contorno para as coisas funcionarem, né? Então, a gente precisa de um lugar firme, né? Então, tudo isso é extremamente importante e realmente, né, a gente percebe essa grande dificuldade em documentação, e como eu faço esse documento, eu posso fornecer esse documento, né? Então, assim, tudo isso a gente vai explorar bastante aí nesse encontro também. E aí, como atividade, a proposta que a gente vai tentar entrar em contato com vocês é o que constrói a clínica de cada uma. Então, para além desses contratos, da agenda, da gestão da organização, estudos e supervisões, tem um espaço. Cadê o seu autocuidado, seu lazer, seu tempo? Será que você quer preencher tudo só de trabalho, mas cadê o você dentro também da sua rotina? Então, quais são as condições que você está tentando construir a sua clínica e quais são as faltas que também está tendo ou os excessos? A gente vai ter um pouquinho desse olhar na atividade final desse segundo encontro. E é muito importante, só completando, é muito importante porque eu vejo que muita psicóloga lota tanto a agenda, e aí não é só de atendimento, lota a agenda de supervisão, estudo, grupo de estudo. Gente, eu tenho uma supervisionada que ela faz uns 30 grupos de estudo ao mesmo tempo. Então, você fica nessa sede, ai, nossa, atender e conhecimento. Também não é por aí, né? Vamos dosar essa racionalidade, essa organização. Mas aí a gente chega polêmico, hein, gente? Esse aqui vai ser polêmico. No encontro 3, que vai ser dia 31/7. Alã dos Carneiros Ferozes. Afrodite manda Psique pegar um... É novelo? Acho que é um novelo, né? Um novelo de lã dos carneiros, que são sanguinários, assassinos. Ninguém consegue chegar perto deles. E essa lã, esse pelo dos carneiros é dourado. Então é muito valioso. E é aí que a gente vai falar sobre valor. Melhor, a gente vai falar sobre dinheiro. Dinheiro. A gente vai falar sobre
Como é que você precifica o seu trabalho? Você sente que você cobra um valor justo pelo seu trabalho? E aí, a Mari vai trazer no final, enfim. Mas a gente vai fazer um balanço aí. Vamos lá, vamos ver quanto é que custa o seu trabalho. Vamos tentar precificar isso aí. Vamos ver se está justo, né? E aí, existem grandes questões aqui também, né? O famoso valor social. Tem muita gente que precisa trabalhar. E as pessoas precisam pagar valor social. Então, existem grandes paradoxos quando a gente vai falar sobre valor, precificação. A gente vai trazer também código de ética, tabela do CFP, enfim, vai ser bem completo, mas também vai tocar nesse lugar pessoal. E aí, como é que é a sua relação com o dinheiro? E isso aqui é muito interessante, né, gente? Porque quando a gente fala sobre dinheiro, o dinheiro, ele não é só financeiro. O dinheiro, ele ativa os carneiros ferozes, ou, na linguagem junguiana, os complexos, né? Então, quando a gente está falando sobre dinheiro, para além dessa questão mais prática, a gente também precisa pensar o quanto o dinheiro toca nos nossos complexos, no dos nossos pacientes, mas nos nossos também. Será que tem aí um complexo de não merecimento em relação ao valor que você cobra? Eu não posso cobrar muito, porque eu não me aprofundo tanto, eu não tô pronto o suficiente, enfim, né? Pode também despertar até algumas feridas pessoais, quando a gente fala, por exemplo, sobre escassez, sobre culpa, sobre sensação de inadequação, síndrome da impostora, né? Então, assim, falar de dinheiro é falar também sobre ética, sobre limite, sobre autorrespeito, reciprocidade, né? Então, assim, cobrar é marcar território psíquico também, né? A pessoa, ela está ali, ela está investindo. Dinheiro é energia também, né? Então, isso também faz parte do processo terapêutico, né? Então, assim, a gente vai explorar bastante essas temáticas também, né? Para poder encontrar essas formas mesmo da gente conseguir valorizar, né, o trabalho e entender mesmo qual é a nossa posição em relação a esses afetos, né? E assim, eu acho que esse é o mais difícil para mim, na minha vivência. É o mais complexo. Falar de dinheiro é muito difícil, não sei para vocês. Então, de todas as atividades, eu diria que essa é a mais necessária, mas é a que vai mais pedir a nossa honestidade, porque é exatamente, às vezes, esse balanço que a gente precisa fazer de o quanto que eu estou gastando, o quanto que eu estou recebendo, o quanto a minha psicologia é só por amor e até onde isso vai pagar os seus boletos também, porque o problema não é ser por amor, mas também, né? Estamos ali nos dedicando o nosso tempo, também olhar o tempo como um valor a ser respeitado dentro disso. A gente colocou ali aquele mito da gratitude, e eu acho que isso é o que pega muito na nossa vivência, principalmente quando a gente fala de valor social. Então, às vezes, é a única entrada para a gente estar trabalhando ceder a um valor social, mas será que a gente também sabe a hora de parar, a hora de reconhecer que precisamos cobrar um valor muito justo? E vão existir, sim, pacientes que podem pagar também o seu valor justo. Então, a proposta dessa tarefa é literalmente a gente colocar numa balança e ponderar o que está sendo feito. Vou soltar um spoiler. A gente trouxe até imagens simbólicas, eu não sei se vocês gostam de tarô, mas é como se fosse colocar na balança ali daquela justiça, e aí, o que está pendendo nos dois lados, o que está mais pesado, o que não está, como que a gente pode equilibrar. Essa vai ser a proposta da nossa atividade, que a gente vai fazer juntos, tá? Porque talvez fazer sozinho, podemos resistir, podemos fugir, não queremos olhar,
mas vai ser muito importante para o progresso dessa imersão também. Chegamos na terceira tarefa, quarto encontro, dia 7 de agosto. Aqui eu coloquei atravessar o rio Estige, mas o que a psique precisa fazer não é atravessar o rio. Ela precisa pegar a água do rio. Ela precisa pegar um jarro de água desse rio. E aí, para quem gosta de mitologia grega, sabe que esse rio ele é temido, né? É o rio que circunda o submundo. É o rio que separa o reino dos vivos do reino dos mortos. E não é tão fácil assim entrar nesse rio. É um rio de juramento, de deuses. É um rio muito precioso e muito perigoso também. Então, qual associação a gente fez? Essas primeiras sessões, esse estabelecimento de vínculo, eu vejo também que é uma grande dificuldade, e era uma grande dificuldade para mim, porque eu acho que a gente vai com muita sede ao pote. E não dá para beber a água do rio Estige, gente. Dá para pegar a água no jarro. Mas não dá para beber, não dá para você mergulhar no rio Estige. Você não pode achar que você é uma deusa e mergulhar no rio Estige. Porque você vai morrer. Ou você vai ficar perdida lá para sempre, né? Então, esse estabelecimento de vínculo, ele é muito delicado, ao mesmo tempo que ele é muito fluido, né? Ele é muito orgânico, não parece tão difícil assim, mas é muito... Nossa, apareceu um negócio aqui na tela. Mas ele é muito delicado. E a gente vai falar, né, sobre quão importante é o vínculo primeiro, né? Porque análise, psicoterapia, terapia, qualquer coisa, não funciona sem vínculo, principalmente a junguiana, não rola. E quais esses cuidados que a gente toma nesses primeiros encontros, né? Qual postura que a gente toma nesses primeiros encontros? Transferência, contra-transferência, nesse momento que a gente vai começando a perceber ali as nuances da análise. Mas a gente tem que ir com cuidado. Então tem o simbolismo da águia. Não é a psique que pega a água lá no rio Estige. É uma águia que sobrevoa, olha de cima e colhe a água com muito cuidado. E é uma águia enviada por Zeus, olha só. Então, é isso. Não dá para você achar que você pode simplesmente se jogar nesse rio que você não conhece, que você não tem a mínima ideia. E aí volta lá no começo que eu falei, o ego. É isso. Imagina, nas primeiras sessões, eu já vi acontecer. Nas primeiras sessões, a pessoa quebra o paciente no meio, o paciente nunca volta. Nunca vai voltar. Você quebrou a pessoa no meio, você desfez tudo o que ela é. Você espera o quê, né? Por isso que essas questões de transferência e contra-transferência, e também essa estruturação do vínculo é muito essencial, né? Porque quando a gente estuda, a gente aprende de uma maneira aqui, muito rasa, tá, gente? Porque nós vamos se aprofundar nisso também. A sombra aparece como uma contradição, né? Aí o paciente chega na primeira sessão e ele fala uma contradição. Ele está contando uma coisa, de repente ele contradiz aquilo e já vai assim, né? Ah, mas você acabou de falar tal coisa. Pronto, perdeu, né? Não forma, não fixa, né? Então, assim, a gente também precisa desenvolver a escuta simbólica. Aquilo que o paciente está falando, mas para além do que ele está falando. Então, a gente percebe, não é só as palavras que a gente escuta. A gente vai ouvir as imagens que ele está trazendo, a gente vai ouvir os ritmos da fala, a gente vai ouvir os afetos que tem por trás de cada coisa que ele fala, né? Então, assim, a gente precisa ir com calma, né? A clínica, ela não é um começo comum, assim, ela é como se fosse também um ritual de passagem,
né? E dá até para a gente fazer uma analogia, porque nesse rio a gente tem o barqueiro, né? Que é o Caronte. E ele que faz a travessia, né? Quando alguém precisa atravessar ali, normalmente um humano, ele faz essa travessia, né? Então, nós, enquanto psicólogos, normalmente a gente faz esse papel de Caronte, assim, né? A gente vai conduzindo ali com firmeza, com paciência, muitas vezes com silêncio, esse paciente, né, a adentrar mesmo essas águas, assim, né, mas quem vai decidir se vai, de fato, continuar a viagem ou não é o paciente, né, e isso vai se construindo aí através do vínculo, né, então por isso que é importante essas primeiras posturas, assim, né, esse primeiro contato mesmo, né, o quanto isso fortalece mesmo a nossa clínica. E aí a proposta ela vai ser uma dinâmica bem interessante para a gente entrar em contato e trabalhar não, né? É literalmente olhar, ter esse olhar para como a sua relação consigo mesma ela está influenciando ou não dentro daquele setting terapêutico, o que você está conseguindo conduzir, o que você não consegue conduzir. Eu acho que também vai ser um encontro de entender alguns limites que existem, porque, como a Pam falou, às vezes a gente quer pegar tudo e acha que tudo nós vamos dar conta, e não é bem por aí. Nós precisamos olhar para a nossa história, para alguns pontos nossos que vão ali serem tocados em algumas demandas e que podem serem conduzidas de formas muito negativas. Então, a proposta ela vai ser muito isso, olhar a nossa relação com a gente e como que isso reverbera dentro dessa relação que está sendo construída com o outro também. Porque esse é o ponto da transferência e da contratransferência que é muito importante dentro da relação e na construção do vínculo terapêutico e influencia de formas intensas, gente, de formas bem intensas. E aí a gente chega na última tarefa de Psique. Ela precisa descer lá no submundo para pegar uma caixa da beleza com Perséfone. E aqui existem algumas versões dessa história. Em algumas versões, ela tem a ajuda de Zéfiro, que é o vento, o vento que sopra. Em algumas versões, ela tem a ajuda de Hermes, que é o cara que entra e sai com muita facilidade do submundo, e a gente vai falar dele nesse encontro. Em algumas versões, ela tem a ajuda de Caronte. E isso é muito curioso, que é o que a Aline trouxe. E se nós fizéssemos esse papel de Caronte, né, de guiar, mas não de guiar exatamente, porque o Caronte, ele não tem uma grande relevância nas histórias. O Caronte, ele quase nem fala. Ele não tem falas. Ele está ali. Ele é aquela figura que ele vai estar com você no barco. Você vai pagar para ele. Ele vai estar com você no barco. E o barco vai para onde ele tem que ir. Ele não te guia. Ele não precisa fazer nada. O barco vai e volta. Porque sim. E aí a gente associou com a maior dificuldade da maior parte das pessoas, que é associar a teoria à prática. E aí vejam bem, a gente não está falando sobre ficar tentando identificar e usar a teoria com o paciente. Não é sobre isso. É sobre identificar. É sobre a gente ter esse manejo e essa facilidade, principalmente para estudar, gente. A gente precisa estudar caso. Então aqui a gente faz esse paralelo de descer ao submundo é você adentrar esse inconsciente, né? Esse Hades da outra pessoa. E não tem nada mais delicado que isso. Eu acho que a nossa profissão, ela requer cuidado de muitas formas, mas principalmente nós, junguianas, a gente precisa ter muito cuidado com esse submundo, gente. Porque
tem tanta coisa que habita o submundo. E vocês podem ver pela análise pessoal de vocês. É coisa que não acaba mais. E são coisas delicadas, são conteúdos delicados. Então, o respeito com Perséfone faz com que ela te entregue a caixa que você precisa. Mas você precisa respeitar. Você não vai chegar na Perséfone e falar com ela de qualquer jeito. Ela é a rainha do submundo. É ela quem governa ali. Então, esse respeito ao tocar o outro, a adentrar o Hades do outro, é exatamente disso que a gente vai falar aqui. E aí, de mais coisas, né? A gente vai falar sobre teoria, estudo de caso, enfim, mas o básico é isso. O submundo, eu coloquei aqui que o submundo não é opcional para quem é analista. Submundo, você vai ter que entrar no seu, a pessoa vai ter que entrar no dela e você vai junto com ela no dela. Então, olha só, quantos submundos você tem que entrar e sair aí todos os dias. Vamos pensar que, sei lá, eu atendo 6 pessoas por dia. Eu entro em 6 submundos diferentes por dia, né? São 6 Perséfones por dia que eu tenho que convencer, me dá alguma coisinha aqui. Então, é muito delicado, mas a gente trouxe com muita leveza. Eu acho que talvez seja o encontro mais esperado e vai ser bem gostoso. Acho que a dinâmica dele ficou bem gostosa. E assim, gente, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu amo estudar a teoria também, né? Então, aqui a nossa proposta é justamente que a gente aprenda a manejar, mas também a vivenciar a teoria, né? E eu acho que essa é a grande diferença entre eu aplicar uma teoria do que eu vivenciar uma teoria, né? Então, assim, quando a gente se propõe a ser um analista, um psicólogo junguiano profundo, né? Psicologia profunda, psicologia complexa, a gente vai ter que entrar em contato com tudo que a gente encontrar nessa descida, né? Então, assim, a sombra, aquilo que a gente fica rejeitando, ou que o nosso paciente fica rejeitando, vai aparecer e a gente vai lidar ali com ela, né? A persona, uma hora a máscara vai cair, tanto a nossa quanto a dos pacientes. A gente vai aprender a lidar com isso, a olhar para isso também, né? Os complexos, eles são personagens vivos dentro da psique do nosso paciente, né? Então, assim, eles têm voz, têm desejo, têm história, né? A gente vai escutar os complexos dos nossos pacientes como quem escuta os deuses, né? Porque olha a autonomia que esses complexos têm, né? Então, a gente vai fazendo aí esse movimento, né? Eu gosto muito, principalmente de pensar que a descida, de fato, ela não é um fim, ela é justamente o contrário, um ritual de iniciação, né? Então, só que uma das coisas do mito que eu acho muito interessante é que, em determinado momento, a psique ela recebe uma orientação da própria Perséfone de que ela deu a caixa para ela, mas ela fala assim: não abra a caixa enquanto você estiver aqui embaixo, né? A orientação é que ela tem que subir para ela abrir a caixa. Mas a psique, ela é uma humana, né? Então, o que ela faz quando ela pega a caixa? Ela abre, né? Então, a nossa proposta aqui, né, é que a gente não abra essa caixa antes da hora, né? E aqui eu acho que é onde entra o manejo da teoria, que às vezes a gente chega num lugar com o paciente, a gente abre a caixa, né? Olha, tal coisa. Olha, nós lá em sono profundo, né? Então, assim, aqui entra o respeito pelo tempo do processo, entra na questão de não antecipar interpretações, né? Ajuda também com que a gente não se identifique ali com a dor do outro, porque isso pode ser muito perigoso, né? Dentro do campo relacional aí da análise, né? Então, tudo isso a gente vai explorar bastante e vai ser bem legal, porque vai ser bem dinâmico, né? E aí eu acho que reforçando é basicamente isso. A gente
consegue ir com o outro até onde fomos com a nossa própria história. A gente adentra no submundo do outro até onde fomos capazes de adentrar o nosso próprio submundo. Mas eu acho que pegando o gancho do que a Pan disse ali, a gente encontra tantas pequenas Perséfones ali e dá um pouquinho, que aí o nosso olhar final vai ser quais ferramentas a gente também pode usar para conseguir esse pouquinho ali daquele submundo do paciente. Então, explorar o simbólico, que é tão rico, que eu adoro, que eu gosto muito, que é a arte, a escrita, a imaginação, os sonhos, e não só para trabalhar com o outro, mais uma vez, como que a gente também pode utilizar com a gente, na nossa história, para acessar o nosso próprio submundo também, para tirar um pouquinho da gente, né? Não só pedir do outro, mas o que a gente também consegue pedir e tirar da nossa própria Perséfone interna ali, que às vezes está pedindo um socorro. Aí eu sempre gosto da imagem as Perséphones agarradas a não descer pro abismo, e ali gritando. Então, o que a gente também pode auxiliar tanto do nosso paciente como a nossa própria. E aí, uma coisa que a Aline trouxe que eu acho bem importante, e a gente vai falar nos encontros, é o uso da mitologia, gente. Esses dias eu abri uma caixinha no meu Instagram e muita gente me questionou qual é a importância da mitologia na psicologia junguiana. Toda, toda. A psicologia junguiana não existiria. O inconsciente coletivo não existiria se o Jung não tivesse a mitologia. O Jung fala muito que a gente conseguiu, né, o Jung critica muito os europeus. A gente conseguiu matar os deuses, mas dentro da gente não. Eles estão vivos. Eu acho que é no Estudos Alquímicos que ele fala isso. Eles estão vivos aqui. E o Hillman traz essa mesma ideia. Você pode achar que, é uma historinha. Não é uma historinha. É a sua vida. É o que está acontecendo com você. Então, a gente vai trazer aqui, cada encontro a gente vai trazer uma mitologia diferente pra gente começar a ter essa prática também, né? Futuramente a gente vai ter um curso só disso, mas pra gente começar a ter essa prática também, de perceber esses mitos. E não necessariamente você ir lá e contar pro paciente, mas perceber. Quando você começar a perceber, gente, é uma delícia. Você pode não falar pra ninguém, pode ficar só aqui, ó, dentro da sua cabecinha, mas é tão gostoso. Fala, Mari. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que um dos pontos cruciais para mim na minha vivência foi isso. Às vezes eu queria tanto conciliar um mito e contar para aquele paciente, e às vezes a gente vai ter pacientes que, gente, nem gosta de mitologia, mas deixar para nós, às vezes, a teoria e enxergar o andar disso é muito importante, é muito rico, muito rico. Eu acho que essa também é a nossa proposta de trazer, e reforçando o que a Pão disse, muita mitologia. Muito. Bom, vou falar rapidinho do sexto encontro. O sexto encontro ele não existia. Ele nasceu de uma necessidade de partilha. Por quê? Porque nesses 5 encontros a gente vai viver muitas coisas. Aprender também muitas coisas. Vamos ter exercícios. A gente vai ter exercício prático na hora e exercício para fazer em casa, lição de casa. Então, é muita coisa, né? Nem sempre a gente vai conseguir partilhar tudo no mesmo encontro. Então, esse último encontro, eu ia dar um grande spoiler agora, mas tem um negócio que a gente vai fazer no quinto encontro que a gente vai precisar do sexto para colocar em prática. É muito difícil não ser boca de sacola. Mas esse encontro também vai ser para a gente fazer esse fechamento, né? Fechar esse ciclo, que é o que a Mari falou lá no começo. A gente sempre gostou tanto da ideia de uma comunidade. O nosso olho sempre brilhou muito para isso, assim. Vamos construir vínculo, né? É muito junguiano isso, né? Vamos construir vínculo, vamos trocar afetos. Então, esse último encontro ele vai ser para isso, para a gente compartilhar nos nossos afetos. Pode passar, Mari.
Eu acho que é o último, né? Alguém quer falar sobre? Eu acho que a gente trouxe isso nessa 1 hora e pouquinho que conversamos sobre. Não é um curso, gente. E eu acho que quando a gente fala que isso não é um curso, eu acho que não foi uma coisa que a gente trouxe aqui, mas quem vai estar. Ai, até esqueci a palavra, gente. Né, organizando, conduzindo esses encontros, vai ser eu, a Pamela, a Aline e a Isis, que não pode estar com a gente hoje, mas que vai estar nesses encontros. E essa ideia de curso, às vezes a gente baseia como se tivesse autoridades, e não é isso, não é sobre isso. Nós não vamos ser autoridades de nada, nós queremos uma relação que seja de igual para igual, e por isso que é uma imersão. Nós também vamos entrar em contato junto com vocês de alguma forma, porque é o que a Pamela trouxe, tem alguns temas que mexem com ela, tem alguns temas que mexem muito comigo, eu tenho certeza que vai reverberar. Então, é uma travessia simbólica, é um mergulhar. Eu vejo muito. A imersão me vem o quê, gente? Um mergulho. Você vai lá, como se fosse um nado, num mar, ou numa piscina, num rio, o que vocês quiserem. Mas para entrar em contato e vivenciar, é literalmente uma vivência. Vai ter a parte mais teórica da gente discutir, ali conversar, mas também vai ter as atividades que é esse recurso de vamos colocar em prática, vamos mexer um pouquinho nessa ferida, vamos ver onde está batendo em cada um. Então, não considerem isso um curso, considerem como uma oportunidade para que vocês possam entender o que a clínica representa para vocês, o que vocês estão construindo a partir disso, acolher, eu acho que também a gente está falando todo o tempo também de muito acolhimento, por ser algo de entrar em contato, vai precisar de um certo acolhimento nosso em alguns temas. Então, enxerguem dessa forma como essa oportunidade de vocês entenderem também o olhar que vocês estão tendo para todo esse processo. Eu acho que eu vou até trazer assim, eu li esses dias uma coisa que uma psicóloga assim trouxe sobre olhar para a nossa clínica como uma empresa, digamos assim, porque eu não queria trazer esse termo técnico assim, de empresa, mas eu acho que é basicamente isso, sabe? Como que a gente está olhando para isso tudo e como que a gente pode se abrir para entrar em contato. Eu acho que foi muito repetitiva, gente, porque de fato é frisar bem para que não haja uma confusão, mas que também vocês sintam o gostinho de querer. Eu acho que né, de estar ali presente, de terem esse momento também, vai ser um momento de vocês. Então, a lista de interesse, que é o nosso formulário que a gente vem postando todo momento, que garante 15% de desconto, tá aberta até o dia 1º de... Até o dia 1º de julho? Até o dia 30, não é? É até o dia 1º? Então, vai estar aberta até o dia 1º, e aí, no dia 1º, a gente vai enviar o link de desconto para todo mundo que tiver se inscrito. Eu acho que tá aqui embaixo naquele... Eu esqueci o nome. O horário já tá batendo, gente. Minha cabeça não funciona tão bem como Eu mandei no chat. tá no chat, né? Mas eu acho que também estava na descrição daqui do YouTube, então vocês podem se inscrever, porque é muito importante, de alguma forma. E eu acho que uma coisa que também nós precisávamos falar, que é o limite, vagas limitadas, como a gente quer que seja algo muito profundo e muito compartilhado, temos vagas limitadas, então fiquem atentos a isso quando o desconto for lançado, quando vocês receberem para quem se inscrever na lista.
Eu acho que é isso, gente. Dúvidas? Dúvidas? Mari, pode parar de compartilhar, que eu vou mostrar o negocinho aqui. Dúvidas? Alguém tem dúvidas? A gente pegou algumas dúvidas que a gente recebeu? Cadê? Nossa, todo mundo ficou mudo, né? Eu peguei algumas que a gente tinha recebido ao longo da semana no Insta. Tá aqui. Primeiro vai ficar gravada? Não. A gente não vai deixar gravado justamente por ser algo vivencial, muito pessoal também de cada um. A gente não vai estar gravando, então não vai ficar gravado. É isso, gente. É a única coisa que a gente pode dizer. Uma outra perguntinha foi: preciso saber tudo de Jung para acompanhar? Não precisa, porque nós vamos falar bastante sobre, né? A gente vai trazer essa vivência, né? Ah, aqui tem uma também, achei aqui, também recebemos no Instagram. Sou recém-formada, né? Vale a pena também ou é para quem já tem mais tempo aí de atuação e tudo? Super vale a pena, né? Porque eu acho que a gente vai trazer desde aí do básico até o mais profundo, né? Então vai ser realmente sobre toda essa estruturação da clínica, né? Então é bem interessante mesmo para quem é recém-formado, né? Até para entender esse posicionamento, né? Essas questões e tudo. Teve também uma perguntinha sobre se a imersão vai ser mais teórica ou prática. E eu acho que tá 50-50. Uhum. Nem então só uma teoria. Eu acho que tem encontros que vão ser muito, muito profundos ali de uma teoria, mas vai ter a prática junto, e outros que vão ser bem mais, um pouco mais de prática do que a teoria. Então tá bem equilibrado, bem dosado essa parte. Tem uma aqui perguntando também se a gente vai falar de sonhos, enfim. A gente vai trazer exemplo de tudo, viu? Complexo, sonho, Mito pessoal. entre outros. Eu não lembro tudo agora. Mas, mais alguma? Deixa eu ver. Ah, o que acontece se eu perder algum encontro, gente? Não vai ficar gravado. É o que a gente disse, assim, a proposta, ela é vivencial. Então, não tem como ficar gravado. A gente não estuda uma possibilidade de abrir uma segunda turma, pelo menos por agora. A gente até pensou nisso porque realmente tem bastante gente se inscrevendo, mas pelo menos por enquanto a gente não tem agenda para isso. Então a gente quer dar uma seguradinha também. Então, se você não puder participar de alguma aula, vai ser uma aula que você vai perder a aula, né, o encontro, mas ainda assim, você vai ter os exercícios, os slides, você vai ter tudo lá disponível para você. E vai ter o último encontro também, né? Que a gente vai fazer um resumão mesmo de tudo, dos nossos exercícios, daquilo que foi partilhado. E aí, caso tenha alguma questão ali em específica daquele encontro, né? Nossa, faltei, mas eu fiz o exercício, é por aqui mesmo, e a gente pode também usar desse último encontro para trazer algumas coisas aí, né? Tem duas perguntas aqui no YouTube.
Sempre nas quintas às 20 horas. Sim, sempre vai ser toda quinta, né? Início às 20 horas. E tem uma outra da Rafaela. Recomendam que a gente estude algo para se preparar para a imersão? Não necessariamente, né? Até porque, como a gente vai ter ali temáticas que a gente vai falar, a gente vai ter os spoilers, né? Estudos de caso, né? Então, talvez a gente pode até pensar nessa possibilidade de mandar esse estudo de caso antes, para que ali no horário a gente possa debater sobre, né? Mas tudo isso vai ser conversado em relação a teoria mesmo, né, e não tem necessidade, né, porque vai ser algo que a gente vai explorar ali na hora mesmo, né, então não tem necessidade de nenhum, se tiver algum preparo anterior, a gente vai avisar com antecedência também para dar tempo, né. Assim, tudo o que a gente vai trazer, principalmente de teoria, a gente vai trazer muito mastigado. Muito mastigado, porque a gente sabe que entender Jung é difícil. Então, pra mim, não faz sentido eu falar pra você, lê aí, vai. A prática da psicoterapia. E vem aqui me falar o que você achou. Não, a gente vai mastigar pra vocês. E aí, a gente vai deixar uns livros disponíveis lá. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês se aprofundam. Mas a gente vai trazer não é o básico, é o essencial. E de um jeito que vocês vão entender. Porque isso também é um objetivo nosso. Tudo muito claro, tudo muito explicado e tudo muito aplicado. Como é que vive isso? Isso, entender e observar na prática clínica também, para poder usar isso como um fortalecimento da sua escuta clínica, né? Então, você pegou um caso novo ali, você já vai ter uma visão, eu acho que eu preciso estudar esse tema aqui de acordo com essas falas, né, do que o paciente traz. Então, a gente vai tentar montar também, né, toda essa estruturação para que vocês realmente apliquem isso no dia a dia de vocês. Exatamente. A Cibele falou aqui no Instagram que ela quer muito, vai fazer o possível para garantir a vaga até dia 1º/7. Estamos ansiosos. E aí, as 2 primeiras que se inscreverem vão ganhar mimos. Nosso caderninho do Não Me Jung, que é nosso podcast que tá meio criando teia, mas a gente adora ele. Então, nosso caderninho. E a famosa, ficou famosa, eu postei e todo mundo ficou maluco. A famosa canequinha do café com pai Jung. Olha que gracinha. Toda com as nossas cores do núcleo, roxinha. Muito linda. Então, as 2 primeiras vão ganhar esse kit bonitinho aqui. E o que mais? Estejam atentas dia 1º para receber a mensagem e correrem, porque eu tô doida por esse caderno, por essa caneca. Não sei vocês. Ficaria doidinha. Então é isso, gente. Não teve mais nenhuma dúvida, né? Pelo menos aqui no Instagram, não. Eu mandei aí o link do formulário, ele tá aqui na descrição, tá na bio do Instagram do Núcleo também. Já me inscrevi no Forms. Isso aí, Ana. Vamos. A gente tá tão ansiosa para começar esse negócio. Vocês não têm ideia. Como me inscrever diretamente? Você já quer se inscrever diretamente? Vai ser dia 1º. Dia 1º, a Aline vai mandar mensagem no WhatsApp. Então, não sei qual horário, mas ela vai mandar mensagem no WhatsApp com o cupom e o link, tá? Então, a gente vai disponibilizar o link primeiro para vocês que estão na lista. Se sobrar alguma vaga, aí a gente vai colocar lá para o público geral no Instagram. Também já me inscrevi. Olha, muitas inscritas. Esperamos vocês, hein? Sim, no dia 1º eu vou tentar mandar mensagem de manhã, né? Já cedinho, mandar para vocês, todo mundo que se inscreveu, colocou o WhatsApp, confere lá se tá tudo certinho, que aí depois eu vou mandar, né, a mensagem, provavelmente será na terça-feira de manhã mesmo, no dia 1º de manhã,
É isso aí, gente. É que nem comprar ingresso do show do Bruno Mars. Corre! Corre, vai ter gente acampando. Vai estar todo mundo maluco. A Folha mandou aqui, ó. Irei madrugar dia 1º. Muito bom, muito bom. Ai, gente, que bom que vocês estão empolgadas também. A gente tá bem feliz. Sim. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Vou encerrando. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Foi uma noite Obrigada, gente. gostosa.